Olá, educadores! Sejam bem-vindos a essa sétima aula em que nós vamos falar aqui sobre didática multissensorial. Já ouviu falar sobre esse termo? Não? Bom, é algo que começou aí com Michel Albert Soler Martí, popularmente conhecido como Soler, e que nós vamos trabalhar aqui nessa aula. Bom, ele é um pedagogo espanhol, ele é doutor em ensino de ciências e deficiente visual, tanto é que ele enfatiza boa parte de seus trabalhos nesse aspecto da deficiência visual também. A didática multissensorial no ensino de ciências é o ponto-chave, né, dos seus estudos e do material que ele desenvolve. Bom, Soler é autor do livro Didática Multissensorial focado para o ensino de ciências. E qual que é o objetivo desse material? É utilizar todos os sentidos no ensino e aprendizagem de ciências. Inicialmente aqui a proposta para ciências, mas que hoje já vem tomando uma proporção muito importante em várias áreas. Em artes, história, geografia, matemática, dentre várias outras áreas, vem se tornando muito relevante, principalmente pelo aspecto inclusivo, da possibilidade de inclusão que essa teoria permite. Problema no ensino de ciências, e que não é só do ensino de ciências, mas um destaque aqui do Soler, que é o enfoque na perspectiva visual e, consequentemente, né, se perde muitas informações que não são visuais. Então, não só na ciência, mas em vários outros aspectos, né, nós temos outras percepções além da visão que não são valorizadas. Esses fatores desmotivam alguns alunos, principalmente alunos com deficiência visual, e os sentidos, né, que são tato, audição, visão, paladar e olfato, podem atuar como canal de entrada de informações importantes. Então, nesse aspecto, todos os nossos 5 sentidos são fundamentais para a aquisição de conhecimento. Alguns mais, outros menos, dependendo do tipo de objeto que está sendo estudado ou que está sob interação. A didática multissensorial utiliza uma metodologia igualmente válida para alunos com e sem deficiência visual. Então perceba que é algo que traz esse aspecto de democratização do acesso à informação. Os benefícios, que são quantitativos, como por exemplo o aumento do número de pessoas que estão possibilitadas, ou seja, que estão com possibilidades reais de perceber informações científicas, tem essa democratização, né, da informação, e qualitativos, que é através do aumento da quantidade de informações percebidas. Isso contribui para a formação de conceitos com significados mais completos. Eu tenho uma formação mais abrangente e com mais informações. Dentro da concepção dessa metodologia, a observação deixa de ser um elemento estritamente visual e ela passa a ser uma interação que envolve outros fatores. E observar requer a captação de um maior número de informações através dos sentidos que o indivíduo possa pôr em funcionamento. Então vamos lá. Um aspecto aí que é algo até místico, vamos dizer assim, sei lá, um deficiente visual ele tem uma super audição, ou o deficiente auditivo ele tem uma supervisão. Não tem nada extra normal, isso não existe. Somente se faz presente o treinamento sensorial. Isso é, a necessidade vital de utilizar continuamente os outros sentidos alternativos à visão para captar informações no meio, produzindo assim um desenvolvimento neurofisiológico sensorial alcançável por qualquer pessoa que treine desde criança. Então, é treinamento, é atenção àquele sentido e não necessariamente um super poder a respeito de um dado sentido, ok? Então, é treinamento, é atenção, é desenvolvimento. Então, esse trabalho desde criança é fundamental. Trabalhar dentro de um aspecto formativo outros sentidos com as crianças, né? O paladar, o olfato, a audição. Então, assim, para complementar, ser algo mais completo e complexo, não no sentido de difícil, mas de uma formação agregada a outros aspectos que são fundamentais para o desenvolvimento
da criança futuramente, tá ok? Muito bem. Ainda aqui com o Soler, a descrição deverá ser o mais detalhada possível para evitar mal entendidos. Então, veja só, no aspecto, por exemplo, de um deficiente visual, é muito importante trabalhar com um detalhe de descrição a respeito daquilo que está sendo trabalhado, do que está sendo observado, em uma descrição verbal. E esses detalhes vai trazer diretamente reflexos na exatidão da imagem mental formada por essa pessoa cega ou com a deficiência aí, né? Que possa ter uma informação mais completa e mais exata sobre essa informação que está sendo trabalhada, ok? Uma outra figura muito importante, né, professor, pesquisador, é o professor Éder Pires de Camargo. Ele é professor livre-docente da Unesp de Ilha Solteira, São Paulo. Ele foi, inclusive, o meu orientador, né, na minha monografia de trabalho de conclusão de curso, na época da minha graduação. É uma pessoa fantástica, um pesquisador incrível. O professor Éder ele tem atuado muito nessa perspectiva de desenvolvimento de conceitos, teorias e principalmente materiais didáticos que sejam acessíveis, né, a pessoas com deficiência, principalmente deficiência visual. O professor Éder também é deficiente visual, né, e ele é ele é formado em física, ele tem mestrado e doutorado em ensino de ciências e é livre docente na Unesp, ou seja, tem uma história de vida incrível, de superação e tem aí resultados e trabalhos fantásticos que têm contribuído diretamente para a formação de professores e também como ferramentas de ensino para a sala de aula. Ele é uma referência nacional em assuntos de inclusão e também na área de ensino de ciências para cegos e alunos com deficiência visual. E um aspecto importante aqui, né, inclusive uma crítica que o professor Éder traz, é justamente sobre isso, né? A cultura de videntes, ou seja, as pessoas que enxergam, né, normalmente, que não tem nenhum outro tipo de deficiência, é natural o estabelecimento de associações de dependência entre pensamento e visão, conhecimento e visão, realidade e visão, estudo e visão, trabalho e visão, de tal forma que os visualmente impossibilitados e com outro tipo de deficiência também são considerados incapazes de exercerem as funções indicadas. A cultura de videntes, por influir nos critérios de acessibilidade, dificulta os cegos ou com baixa visão a realização de tarefas cotidianas simples e comuns, como tomar um ônibus, escolher o que comer ou em um restaurante, contar dinheiro, ter acesso a informações, atravessar uma rua, participar de atividades escolares. Então perceba, um conceito muito importante que o professor Éder é pensar uma arquitetura universal em todos os aspectos, de tal forma que eu disponibilize e acessibilize, né, se assim puder dizer, dê uma acessibilidade às pessoas que não têm essa cultura dividente, esse aspecto visual, que dentro de uma abordagem multissensorial, ela não é uma percepção analítica. Pelo contrário, ela é algo geral que não traz, é um aspecto sintético, tá certo? Que eu preciso de outros fatores, de outros canais para poder ter certeza daquilo que eu estou vendo. Então, por mais que ela seja o nosso principal canal, inclusive de desenvolvimento de cultura, isso gera uma série de problemas e dificuldades em acessar rigorosamente aquilo que se observa. Então, a principal crítica e reflexão que o professor Éder traz é pensar os espaços, os ambientes, a escola, a sala de aula, como dentro de uma arquitetura universal, em que eu trago a acessibilidade de todas as pessoas, de todos os alunos, de forma que todos possam participar ativamente da formação e do desenvolvimento. Então, no trabalho com as crianças, quando eu estou estruturando a minha sala de aula, quando eu estou organizando os espaços da minha sala de aula, quando eu estou desenvolvendo materiais para levar para os meus alunos, eu tenho que pensar também nesses aspectos, não só pela inclusão,
mas como que essa didática multissensorial contribui direta e indiretamente para os nossos alunos que não têm uma deficiência visual ou outro tipo de deficiência. Então, na minha escola eu não tenho nenhum aluno que tem algum tipo de deficiência. Mas veja que a didática multissensorial ela traz uma série de fatores que são fundamentais para o desenvolvimento da criança. Inclusive, atividades práticas que trabalhem diretamente o desenvolvimento de habilidades dentro de outros sentidos, que não a visão. Né? Então, o desenvolvimento motor, por exemplo, trabalha muito com o tato. Ao trabalhar música, eu trabalho os aspectos auditivos e assim por diante. Ok? Muito bem, então vamos para o nosso mapa conceitual, onde nós vamos trazer esses principais conceitos e estruturá-los dentro de uma hierarquia no nosso mapa. Vamos lá, a didática multissensorial é algo que traz aí, então, como canal de informações os nossos sentidos: visão, audição, paladar, olfato e tato. Esses 4 primeiros são classificados como sintético, ou seja, eles são globais, que estão dentro de um processo dedutivo, ou seja, que parte do geral para o particular. Esses sentidos, né, visão, audição, paladar e olfato, eles precisam de outras ferramentas para eu ter certeza daquilo que eu observo, para ter aspectos mais gerais e que eu possa chegar numa particularidade, que eu possa ter uma certeza daquele ponto que eu quero chegar como conclusão, tá certo? Então, por exemplo, quando nós observamos o arco-íris, todo colorido, né? Ele é a refração da luz branca. Ou seja, quando eu olho para o céu e vejo a luz branca e olho para o céu diante de uma pulverização de água, né, de uma certa umidade em função da chuva, eu vejo o arco-íris. Então, perceba, a mesma informação vista de forma diferente. A visão, ela nos engana, né? Inclusive vários ilusões de ótica, né? Nos enganam constantemente. Então é sintético. Então é algo que eu não posso confiar necessariamente naquilo que eu observo. Além do que, a visão é algo muito limitado se a gente for pensar dentro de uma distribuição eletromagnética das radiações. Se a gente for olhar, o espectro visível, ou seja, aquilo que a gente consegue ver realmente, é muito pouco diante de todos os tipos de onda que existem. E no quesito tato, ele é classificado como analítico, ou seja, as percepções são concretas, que levam a um processo indutivo, ou seja, que eu vou do particular para o geral. O indutivo, nesse caso, é que eu vou, a partir de uma análise, né, que eu tenho as percepções concretas dos tatos, né, dentro de um trabalho motor com as crianças, por exemplo, ela vai percebendo o que é uma esfera, o que é um objeto que não é esférico, que tem os cantinhos. Por exemplo, eu vou trabalhar formas geométricas, né? Eu tenho um triângulo que tem 3 cantinhos, eu tenho um quadrado ou um retângulo que tem 4 cantinhos, eu tenho um círculo que não tem cantinhos. E aí eu começo a ter uma percepção sensorial e analítica desse fato, né? Então, se eu não tenho um destaque visual, eu não consigo perceber. Mas se eu tenho um trabalho geométrico, perceptível, tátil, eu consigo destacar isso, né? É claro, trabalhando fora não necessariamente com a gravura, né? Mas assim com um aspecto mais tridimensional. E como que isso é importante para o desenvolvimento da criança, em que ela vai trazendo outros aspectos ao seu desenvolvimento em termos espaciais, desenvolvimento de coordenação motora fina, lateralidade, dentre outras formações muito importantes para a criança que a gente sabe. Então a didática multissensorial ela é um método universal que vem trazer então tanto para os alunos com deficiência como também alunos sem deficiência, uma contribuição direta e indireta. Por quê? Para os alunos com deficiência, nós temos o reforço cognitivo, ou seja, é aquilo que eu consigo enfatizar e complementar o desenvolvimento desses meus alunos e a formação, inclusive. E nesse aspecto universal, eu consigo colocar alunos com e sem deficiência em um mesmo ambiente. E aí eu pensando num sistema universal, num ambiente universal, numa arquitetura universal
desde os espaços ao desenvolvimento da minha fala e dos materiais didáticos, em que eu vou gerando uma inclusão, tá certo? E não uma exclusão. Muito bem, então esses são os principais conceitos e as principais articulações desses conceitos nesse nosso mapa conceitual sobre a didática multissensorial. E aí, eu importo aqui até mesmo um argumento do Vygotsky, né, que nós trabalhamos lá nas primeiras aulas desse módulo, que ele traz o seguinte: a criança cega ou surda pode alcançar no desenvolvimento o mesmo nível que a normal, né, se assim a gente pudesse dizer. Mas as crianças com deficiência o alcançam de modo diferente, por um caminho distinto, com outros meios, e para o pedagogo é importante conhecer a peculiaridade do caminho pelo qual deve conduzir a criança. Então, ou seja, os alunos com deficiência, eles também podem aprender. Né? Fato, nós temos aí dois grandes pesquisadores dentro dessa aula, né? O Soler e o professor Éder, que são deficientes visuais e que chegaram aí aos graus máximos dentro da academia, né? Doutores, são professores aí em importantes universidades e que puderam se desenvolver. A questão é que eles precisaram trilhar outros caminhos que, se possibilitado pelos professores, isso pode ser facilitado e democratizado, de tal forma que eu vou criando espaços de convivência e inclusão para que todos possam aprender e participar do conhecimento. E para a gente finalizar, né, como em toda a aula, uma frase aqui do Soler que vai ser importante para a gente refletir e fechar com chave de ouro. Quando se observa normalmente, só se olha. Existem muitas imagens visuais que levam associadas informações não visuais e que, portanto, são percebidas simultaneamente por outros sentidos. Então perceba que a importância desse trabalho multissensorial, de se observar não somente pelo olhar, mas sim pelo sentir, pelo perceber através de outros sentidos, para que essa formação desse conceito seja mais abrangente e completa e, ao mesmo tempo, inclusiva com os nossos alunos que têm algum tipo de deficiência. Então essa foi a aula sobre didática multissensorial, um tema pertinente e importante para a inclusão e que vocês vão ver que tem impactos importantes dentro da nossa temática desse curso. Eu vejo você no próximo vídeo.